Júlia Ribeiro, sou especialista de educação do Unicef no Brasil e contribuo aqui na cogestão da área de educação, apoiando aí a implementação das nossas estratégias no Brasil. O INAF, ele traz uma reflexão fundamental para que a gente consiga olhar para a importância de um adensamento da qualidade da educação, em especial da educação básica, né? E olhando para ela como um todo. Então, a gente olha, os dados do INAF, eles apontam para a importância, sobretudo, da gente trabalhar numa perspectiva sistêmica da educação e sistêmica dos resultados de qualidade da educação nas diferentes etapas, como por exemplo a própria qualidade da alfabetização e da alfabetização na idade certa, mas a alfabetização e o letramento e a aprendizagem ao longo da vida, né? Ao longo de toda a formação e ao longo da vida, mas centrando aqui, obviamente, que nesse tempo e espaço da própria formação do menino, da menina, durante o seu processo de educação básica, em que todas as áreas de conhecimento, elas devem, em maior ou menor medida, mas sempre olhar para as questões relacionadas à importância do letramento, do uso dos códigos de leitura e escrita e sobre a interpretação das informações, né? Para que esses meninos e meninas eles tenham o seu desenvolvimento pleno. Na educação, né, não existe uma ação única de que vai contribuir para superar uma determinada questão, como por exemplo, superar o analfabetismo funcional. Então, é super importante de que se tenha um olhar muito sistêmico mesmo, né, para as questões relacionadas à ampliação de acesso, à ampliação de permanência, à ampliação de aprendizagem, sobretudo para a garantia da alfabetização, para o uso dos códigos de leitura e escrita ao longo de toda a formação de meninos e meninas. Então, e para isso, por exemplo, para esse investimento, para essa melhoria da qualidade, para a superação do analfabetismo funcional, obviamente que a gente precisa olhar, por exemplo, para a formação de professores, para o desenvolvimento de capacidades de professores e gestores, para que eles consigam estar atentos às questões relacionadas ao próprio à alfabetização que acontece ali no período inicial, mas também como que esse letramento, a alfabetização, ela também acontece em contextos de multiletramentos, né? Para além da própria área de conhecimento específico, ou o próprio período que ali, né, até os 8 anos em que os meninos e meninas eles deveriam estar alfabetizados, mas como que essa apreensão ou uso dos códigos de leitura e escrita, eles acontecem no cotidiano da vida desses meninos e meninas. A nossa contribuição no atual programa de país, né, e o programa de país do Unicef, ele dura um ciclo de 5 anos. Então a gente está no segundo ano do nosso programa de país. O nosso programa de país iniciou em 2024 e ele vai até 2028. Nesse atual programa de país, a gente tem buscado incidir sobre as questões relacionadas ao enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Então a cultura do fracasso escolar, a gente olha para essas questões muitas vezes olhando para dados relacionados à reprovação, a abandono e à própria distorção em idade séria, ou seja, quando esses meninos e meninas eles não conseguem ter uma trajetória regular dentro da escola, então eles entram em situação de atraso escolar, eles não aprendem, não têm boas notas no processo de avaliação, eles não conseguem avançar de um ano para o outro, eles acabam repetindo múltiplas vezes, entrando em distorção em idade séria e muitas vezes até abandonando a escola. Então, olhar para essas questões, olhar para quais são os públicos em que essa aprendizagem efetiva ela não está acontecendo é fundamental para poder assegurar a permanência desses meninos e meninas na escola. Então, a alfabetização, o alfabetismo,
ele é fundamental para trazer a vinculação desses estudantes à própria escola, porque a aprendizagem ela dá sentido e pertencimento na vida de meninos e meninas para o papel que a escola traz na vida deles. Então, a aprendizagem em si, ele é esse elo fundamental que faz com que a educação faça sentido na vida desses meninos e meninas. Então, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de capacidades de professores e gestores para que eles compreendam as questões relacionadas a esse fenômeno da cultura do fracasso escolar e da própria exclusão escolar, que faz com que um determinado grupo de meninas e meninas que estão em situação de maior vulnerabilidade, eles não consigam acessar a escola, ou uma vez que acessem, eles não consigam permanecer na escola, tendo uma trajetória regular, né, e uma trajetória de aprendizagem efetiva, fazendo com que esses meninos e meninas desenvolvam habilidades que são fundamentais na vida presente e na vida futura também, né? E então a gente tem atuado junto a municípios e estados nessa perspectiva e olhando para as questões relacionadas à alfabetização em contextos de multiletramentos, sobretudo visando enfrentar a cultura do fracasso escolar, no qual a sociedade como um todo acaba compreendendo de que é natural que um determinado grupo de estudantes, um determinado população ali não aprenda, né? O que é normal ou que precisa ser garantido é que cada criança e adolescente e jovem tenha o direito de aprender, de desenvolver as habilidades que lhes são, as habilidades fundamentais que vão contribuir para o exercício de cidadania no presente e no futuro. Eu costumo sempre falar de que os dados, né, em si, eles contribuem para a produção de diagnósticos de um determinado momento, de uma determinada realidade. E os dados do INAF, eles apontam para a importância e para a necessidade de garantir a efetiva aprendizagem, as habilidades fundamentais de meninos e meninas, né? Então, a gente precisa olhar para esses dados numa perspectiva de construção de diagnósticos, né, que vão apontar ou direcionar para o desenvolvimento de políticas públicas de que sejam mais eficazes no sentido de garantir o alfabetismo dessa população. E aí, sobretudo, a gente não olhar somente para os dados, ou olhar para os dados do INAF, não é olhar somente para os dados ou para políticas voltadas para os jovens e adultos de 15 a 64 anos. Mas a gente precisa olhar para o que acontece antes mesmo, né, desses meninos e meninas aos 15 anos, para poder garantir e pagar, acredito mesmo que seja pagar essa dívida histórica que a gente tem como país, com uma população de que ela está numa situação de maior vulnerabilidade, e que a aprendizagem ela é fundamental para a vida presente, a vida futura, o desenvolvimento pleno deles, para que exerçam a sua cidadania de forma muito mais significativa, que efetivamente exerçam sua cidadania, né? Que não tem o que caiba ali depois, é exercer a sua cidadania, exercer o seu direito de ser e estar no mundo de forma digna, justa e com os seus direitos garantidos.